O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, estamos chegando com mais um capítulo, mais um episódio do nosso Agropauta Entrevista, aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, neste ano especial para nós, dos 10 anos, trazendo muita informação, muita notícia e muito bate-papo para você aqui no nosso YouTube. Lembrando, então, não quer perder nada do que está acontecendo aqui? Vai aqui, faz a tua inscrição no canal, dá ali aquele joinha também no vídeo para que possa os algoritmos se mexerem e espalhar para mais gente. Além disso, ativa o sininho para notificação de cada novo episódio que entrar aqui, você receber esta notificação. Lembra também, seguir a gente lá no Instagram, AgroEff, no nosso Spotify, todas as redes sociais que tem muita informação, cortes também, essas entrevistas também estão em áudio lá no Spotify. Vamos falar hoje de cavalo crioulo, mais precisamente dos bons números da expansão da raça em todo o Brasil. Para isso, a gente traz aqui o gerente de expansão da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, Gerson de Medeiros. Gerson, obrigado por estar com a gente aqui para trazer essas boas novidades para o cavalo crioulo, né? Olá, Nestor. Olá a todos que nos escutam. Prazer estar falando com vocês aqui. Exatamente, né? Falar de bons números, perspectiva para esse ano que vem começando. Bom, Gerson, falando justamente disso, né? A gente teve aí uma alta de 45% na participação em provas, né? Em geral, tanto da raça quanto interraças. O que motivou aí, na opinião de vocês, esse aumento do cavalo crioulo nessas regiões aí? E com esses usuários, principalmente em provas esportivas? Bom, Nestor, a gente falando um pouquinho da expansão, né? Só para contar um pouquinho da nossa história, a gente sempre teve um foco nas provas esportivas, né? E nessa última gestão da diretoria um pouco maior, né? Com essa separação dos setores de provas provas seletivas e provas esportivas, né? Isso nos tornou um foco maior ainda em provas esportivas na região de Fomento, que é onde o cavalo crioulo se adapta, onde as provas já existem, né? E a gente foi abrindo novas fronteiras, né? Novos estados, novas parcerias. Isso ajudou bastante nesse crescimento, né? Na visibilidade do cavalo crioulo. Então, isso, cada vez mais, o nosso produto é um produto muito bom, sincero e muito fácil, né? Muito competitivo, tem o sense do boi. Então, a gente escolhe as melhores provas, faz novas parcerias, e o cavalo se vende por si só, né? Então, acredito que todos esses números que a gente apresentou no final do ano de 2023 foram muito positivos porque a gente vem fazendo um trabalho correto, né? Identificando quais seriam as melhores opções para a gente fazer parcerias, novos estados de atuação. Nós tivemos agora, no ano passado, o incremento do Pedro, que está trabalhando no estado de Minas Gerais, que era um estado que a gente já queria fazer esse trabalho focado, e isso vem dando um retorno positivo. Pois é, falando em Minas Gerais, né, os números foram bem impressionantes de crescimento lá nessa região, mas também em outros estados, né? E a gente vê também chegando lá pela região norte, Rondônia, com bastante participação, inclusive o próprio Amapá, vocês estiveram lá fazendo dia de campo, né?
Quer dizer, o cavalo crioulo vem subindo cada vez mais aí através desse trabalho de vocês, né? Na verdade, a gente sempre fez um trabalho focado nessa subida do cavalo, né? Um trabalho muito consciente, né? A gente identificou que lá atrás, no início do nosso projeto de fomento, São Paulo seria a nossa maior vitrine, né? Porque são as maiores provas equestres do Brasil. Então, nós começamos com um trabalho focado em São Paulo, depois a gente fez um trabalho focado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na sequência entrou o Bruno com um trabalho focado no estado de Goiás, depois o Pedro no estado de Minas. E essa visibilidade que o cavalo vem tendo nas provas, nós temos uma vitrine muito especial que é o laço comprido, né? O laço comprido é uma prova que se adapta para o nosso cavalo e nos ajuda bastante por questão cultural, de muitos anos atrás os gaúchos foram subindo, consequentemente o cavalo crioulo foi junto, e o laço comprido é uma prova muito regional no Rio Grande do Sul e é uma prova nacional, talvez seja a maior prova equestre no Brasil. Então isso ajudou bastante com que tivesse congregação de CTGs, movimentos tradicionalistas. Então a gente só foi identificando esse pessoal, se aproximando e vendendo o nosso cavalo por ali. Então a gente tem um trabalho muito focado agora, teve um trabalho em 2023 e 2024 no estado de Rondônia, que é um estado que há alguns anos atrás foi um polo do cavalo crioulo, depois acabou um pouco se dissipando, mas a gente está juntando novos criadores e tentando formar um novo núcleo, que eu acho que é uma notícia muito boa, que isso faz com que as pessoas se unam, né? É um meio, é um hobby das pessoas também, e isso ajuda a fortalecer o nosso meio. Pois falaste da questão do laço, né? O laço comprido, né? E a gente vê, né, esse destaque do cavalo crioulo, não só nas provas específicas, nos criolaços que são realizados, mas também nessas provas interraças, e esse destaque acaba atraindo também novos usuários, né? Exato, nosso cavalo é muito competitivo, né? E principalmente nas provas que envolvem boi. Então, nós temos 3 provas que são um dos nossos focos para cá para cima. Digo para cima, região 8, São Paulo para cima, né? A principal dela é o laço comprido, que é o nosso criolaço, e as 2 outras são o timpene e o run short. São 3 provas que envolvem boi, né? Que exige da sensibilidade do cavalo com o boi. E o nosso cavalo se mexe num espaço muito curto. A gente pode ver nas provas de seleção como o freio de ouro, né? Tudo é uma base, teoricamente, para essas provas, essas modalidades esportivas. Então, nós acreditamos muito nesse projeto de expansão, porque a gente tem um ótimo produto em mão para se vender. E o cavalo se vende por si só, né? Então, só a gente escolhe a melhor forma para adaptar e inserir ele. Bom, a gente vê, né, falar das provas em geral, mas a gente também tem outro destaque, o rédeas, né, que também tem bons resultados aí o cavalo crioulo desempenhando nas pistas de rédeas, né? Exatamente. Na verdade, nessa atual diretoria, a gente teve um novo modelo de atuação para a prova de rédeas, né, do cavalo crioulo. E aí, nesse ciclo, especificamente, a gente não vai ter o rédeas de ouro, afinal, mas a gente vai trabalhar com os núcleos, né? Hoje a gente tem núcleo no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 2 em São Paulo, 2 em Minas Gerais, Goiânia e Distrito Federal. Então, a gente vai focar nesses núcleos, fazer um trabalho em conjunto com eles, para a gente identificar novos usuários, novos cavalos que correm só na etapa de núcleo, né? A gente mora num país continental, fazer uma final, às vezes, é muito longe para as pessoas irem e tudo mais, então a gente vai focar nessas provas específicas de cada núcleo, de cada estado. E a gente sabe que o nosso cavalo se adapta muito bem também nessa modalidade. Bom, falaste agora, Gerson, dos núcleos, né? E a importância desses núcleos também nesse apoio aí à associação para poder justamente levar o cavalo crioulo para mais longe, como é que esses núcleos também estão sendo trabalhados para poder ajudar nesse fomento. Os núcleos são as nossas âncoras, né? Hoje nós temos em torno de 100 núcleos em todo o Brasil e são as pessoas que nos ajudam a levar o cavalo crioulo para longe. Então a gente sempre faz um trabalho focado, né, com essas pessoas que são admiradores, criadores, usuários da raça crioula. Então isso nos ajuda muito no processo de expansão e fomento. Então a gente sempre busca em lugares que têm potencial incentivar os criadores, usuários, enfim, proprietários de cavalo, a se juntar, a formar novos núcleos, que isso a gente consegue fazer provas oficiais, a gente consegue levar aporte até essas pessoas, incentivando a eles competirem. Então, a gente costuma dizer que os núcleos são os nossos braços, né, da raça crioula, que nos ajudam a divulgar o cavalo crioulo. Então, a gente sempre busca
fortalecer eles e trabalhar em conjunto. Bom, Gerson, outra questão também a gente sabe, né, que a ABC tem feito esse trabalho justamente com as provas, né? Mas a gente sabe também que o cavalo crioulo ele tem, principalmente no centro do país, uma boa aceitação e adaptação também para o trabalho a campo, né? Como é que tem sido também sido visto isso, justamente para angariar também novos criadores, novos usuários? Quando a gente está nas feiras, ou assim, até mesmo visitando fazendas, a gente conversa com o pessoal de base, né, com os peões e tudo mais, e impressionante, eles chegam a pedir, fala com o patrão lá para ver se a gente consegue comprar mais alguns cavalos crioulos, porque é um cavalo que se adapta muito fácil, né? É um cavalo que sai da temperatura baixíssima, 0 graus, e vai ser exposto a 40 graus e praticamente ele não sente adaptação, né? Principalmente questão climática, que é o principal no país, né? A gente sai do sul com a temperatura e vai lá no norte com uma temperatura extremamente alta. Então, o cavalo tem esse poder de recuperação, tem essa adaptação principalmente, né? É um cavalo que se adapta muito bem e tem a sensibilidade de trabalhar com boi. Então, isso nos ajuda, né, a inserir o cavalo no trabalho, nas fazendas e também nas provas esportivas. Bom, já para a gente fechar, o que espera-se aí para 2024 também, novas parcerias, em poder ampliar cada vez mais essa presença do cavalo crioulo pelo Brasil? É um ano de muita perspectiva, a gente vem num crescimento, né? A gente teve 2, 3 anos pandêmicos aí que nos atrapalhou um pouco no processo, mas a gente vem retomando, então a perspectiva é muito boa. A gente tem já muitas provas em vistas, consolidando parcerias que a gente já tem e abrindo novas fronteiras. Então, acredito que o norte do Brasil é um dos nossos focos, né? Trabalhar com o nosso time de expansão e buscar novas parcerias, novos criadores, estar presente em eventos agropecuários. Hoje a gente está presente praticamente nas 5 maiores feiras do Brasil. A gente está com o cavalo inserido, a gente coloca algumas baias, tem alguns exemplares para as pessoas verem os cavalos, conversarem, trocar ideia. Então, esse é o nosso foco, né? Principalmente no ano de 2024, a gente vem conversando com a diretoria, o nosso time de expansão, que o norte do Brasil seria um dos nossos focos de consolidação. Gerson, quero te agradecer aí a tua disponibilidade de estar aqui com a gente e falar um pouquinho sobre esse tema tão apaixonante que é o cavalo crioulo e que cada vez mais esse cavalo chegue aos 4 cantos do Brasil aí, parabenizando também o trabalho de todos vocês aí para levar essa paixão que começou pelo Rio Grande do Sul, mas hoje já é uma paixão do Brasil. Muito obrigado aí pela tua participação com a gente. Eu que agradeço a disponibilidade de falar sobre esse assunto aqui com vocês e agradecer também o meu time de expansão que está na estrada hoje, agradecer a diretoria que vem nos apoiando nesse trabalho e com certeza, né, nosso objetivo é esse, inserir o cavalo da melhor forma, porque é um produto extraordinário que se vende por si só. Muito obrigado. Tudo bem, a gente conversou com o Gerson de Medeiros, gerente de expansão da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, trouxe essas importantes informações do cavalo crioulo pelo Brasil. Lembrando, fique aqui com a gente, faça a sua inscrição, também ativa as notificações para receber os novos vídeos, também dá o like e acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, com cortes e também no Spotify, onde você pode ouvir em áudio também esta entrevista. A Agropauta, a entrevista vai ficando por aqui. A gente volta com mais um episódio logo para vocês. Até mais!